Bora para cima, então, para a segunda notícia aqui, rápida do dia, que é sobre o Eric. Vocês devem ter visto, até a Pri confirmou hoje mais cedo aqui no Instagram da TNT, tudo, o Gabriel já cravou ontem também, que o São Paulo acertou o empréstimo do Eric ao Vitória. Queria que você comentasse, Pri, trouxesse algumas informações pra gente, mas é isso, né? Não sei se os valores foram informados para você, mas pelo que tinha saído ontem ainda não foram divulgados, tudo, mas o São Paulo vai receber uma compensação, né? Ele tem 27 anos, o jogador ali que até o pessoal brinca aqui, ó. A gente fez a dinâmica. Eu acho que era eu, a Aline e a Gabi. Eu até vou colocar aqui o comentário da galera, ó, do Pikachu. Ele fala que a dinâmica da T que a gente falou em doar o Eric deu certo, né? Porque a gente nem tinha o ranking de doar, né? Que a gente tava ranqueando os jogadores ali, né? Que estavam perto de renovação. Ah, aquele que a gente fez? Eu tava, não tava? Então, não sei, acho que foi da sexta-feira. Ah, então não tava. Acho que era a Gabi e a Aline, que a gente colocou só o Eric em doar. Só o Eric em doar. Deu certo, mas não vai ser bem uma doação, né, Pri? Que o São Paulo vai receber o que é até melhor, ali, né? Pois é. Foi um movimento surpresa, de certa maneira, porque eu não achava que o São Paulo ia ainda perder jogadores, mas entendo que a temporada já começou e ele teve poucos minutos, né? Foi até engraçado, porque a gente foi fazer um post aqui na TNT, tava falando com a galera e tal, e aí o pessoal colocou os números dele do ano passado, tipo, em 2025, 2024 ele tem tantos jogos, tantos gols. Aí o pessoal, gente, a gente tem que colocar os números desse ano, né? Aí eu falei, não vou nem julgar, porque eu também não lembro de ter visto ele em campo esse ano. Então, assim, esse ano ele foi estar muito abaixo, de fato, né? Não conseguiu fazer o que ele foi contratado para fazer, basicamente, né? Então, muito apagado nessa temporada. Acho que ano passado teve alguns relapsos que deu uma expectativa de que seria um jogador importante, mas não chegou a fazer grande diferença, né? E num clube onde você tem como meta enxugar o seu elenco, é natural que ele seja essa primeira opção, como vocês fizeram no ranking, como a gente já conversou, porque eu acho que ele é o que corre mais por fora para ter minutos, por não estar conseguindo desempenhar o seu melhor futebol nessa temporada. Então me pegou de surpresa, não achava que o São Paulo faria mais movimentos de mercado, mas ao mesmo tempo não surpreende tanto, porque de fato ele não estava rendendo, né, Pê? Acho que é bom para ele buscar reencontrar o seu melhor futebol, enfim, de repente às vezes volta melhor, ou também não volta, é vendido, aí é para a gente ver no futuro, mas não é um jogador que vai fazer falta, na minha opinião. O chat aqui ficou feliz, Renanzão, com a notícia, tudo. Queria saber se você concorda com a Pri, e tem até uma pergunta aqui do Gustavo, valeu demais aí pelo comentário, que ele perguntou, se sem o Eric, será que o Zubeldia vai dar mais chances ao Lucas Ferreira? Queria saber a sua opinião também dessa questão, Renan. Ô, Pê, rapidinho, deixa eu só sair aqui, que meus cachorros estão latindo muito, acho que tem alguém na porta. Você me tira claro, aqui. Claro. Uhum. Ô, Pedrão, primeiro que o Eric nunca teve uma sequência grande no São Paulo, né? Nunca teve grandes chances e em sequência. Eu gosto do jogador, mas a verdade é que ele não estava sendo útil mais para o São Paulo. Ele não estava sendo mais útil. E quando você quer enxugar o elenco, não simplesmente enxugar o elenco, sim a folha salarial, consequentemente você abre oportunidades para os meninos da base, que é o grande objetivo do clube. Foi falado, tem que avisar o Zubeldia, mas foi falado desde o ano passado que é o objetivo do clube para esse ano. Aproveitar mais e melhor a base. E aproveitar mais e melhor passa por isso. Alguns jogadores serem emprestados, o que pode trazer uma rentabilidade ali na frente também, se ele for bem. Isso quase aconteceu com o Luan. Tem ido bastante jogador de São Paulo por Vitória, né? Foi o Luan, foi o Rato, agora o Luan ano passado, o Rato esse ano, agora o Eric também. Eu acho que é uma manobra aí legal para o São Paulo, principalmente para abrir portas, abrir mais brechas e oportunidades para os meninos da base. Nomeadamente o Lucas Ferreira, né, que é mais ali da posição do Eric, que joga ali pela direita, o canhoto que joga pela direita, e o menino que fez uma excelente Copa São Paulo e que inicia o Campeonato Brasileiro Sub-20 muito bem também. Só que é aquela questão, né, Pedrão? É o cara ter a coragem, o cara que eu quero dizer, é o clube, é o treinador junto com a comissão técnica, a diretoria, ter coragem de dar oportunidade para o cara. Eu assisti um jogo ontem da Inglaterra, que o lateral esquerdo do Arsenal jogou como titular na seleção inglesa, o Lewis Kelly, que ele não tem 30 jogos, ele tem 20 e poucos jogos como profissional.
E ele foi titular pela seleção inglesa. O que isso quer dizer? Você tem que ter coragem de colocar o cara, né? Você tem que dar oportunidade para o cara e aí a gente vai entender, olha, ele precisa de um pouco mais de tempo de maturação ou não. Agora, você simplesmente não colocar, e como a gente não vê mais os treinos, a gente não vê jogo, trancaram o Morumbi a 7 chaves no sábado, você não consegue ver mais nada, você não sabe como é que está o rendimento dos meninos. A gente ouviu dizer que ele fez um gol, o Matheus fez um gol, o Rian fez um gol, mas é muito superficial, a gente não vê o rendimento de fato dos meninos. Quem sabe agora, com mais uma brechinha aí, o Lucas ou qualquer outro menino da base possa ter mais oportunidade. O Lucas que está na frente é um grande jogador, tem um futuro, só que é aquilo, coragem. Você tem que ter coragem para colocar o menino. Em contrapartida, a torcida tem que ter paciência com esse menino, que pode ser que ele não renda de primeira, ele renda um pouquinho, ele precisa de uma adaptação maior, né? Eu acho engraçado, cara, que um jogador jovem de tênis, todo mundo tem paciência, né? Eu não estou falando especificamente só desse menino que está jogando agora. Quando ele perde, tá bonito. Quando ele ganha, tá bonito. Tudo é bonito. O jogador de futebol, não. Ele tem que dar o resultado no primeiro jogo. E não é assim. Tem que ter paciência. Tem que ter a mesma paciência com os meninos da base. Porque eles podem dar resultado. E estamos falando de esporte coletivo, que é pior. Que é uma coisa que não depende só dele. Você depende dos seus companheiros, você depende de ambiente, você depende de torcida. Hoje o tenista, ele entra para jogar em quadra, ele entra em quadra para jogar, sabendo que todo mundo está do lado dele. E no jogador de futebol, muitas vezes, não é isso que acontece. E a gente não tem a paciência. Então, você alinhando a paciência da torcida com a coragem da comissão técnica de colocar o menino, é o momento. É o momento. Já passou, que era no Paulista. Já passou. Mas em algum momento vai ter que ser. Um exemplo que eu dei. O Yamal tem 17 anos e joga na seleção. Mas o Yamal... Mas alguém há 1 ano atrás, 2 anos atrás, teve a coragem de colocar o menino quando ele não era tudo isso. Em algum momento você tem que dar o start, você tem que dar o passo inicial de ter a coragem de colocar o menino para ver se ele vai render. É isso. E principal, a torcida, paciência. Não teremos sempre um Beraldo. Repito, já falei várias vezes aqui. Ele vai dar risada, ele vai entrar em campo, vai dar risada, em um ano ele vai estar no PSG na seleção brasileira. Não é sempre assim, a gente tem que ter paciência. Não, os comentários super importantes que você fez aqui, Renazão, porque muitas das pessoas que pedem, né, a gente não tá falando que todo torcedor São Paulino assim, mas tem muitos que pedem, coloca o Lucas Ferreira, coloca o Rian, e no primeiro jogo que ele joga e vai mal, já crucifica, fala que não serve mais. Então esse imediatismo, né, esse imediatismo que não pode acontecer, tem que ter mais calma. Então, com certeza, com a saída do Eric, pode ter a possibilidade ali, principalmente do Ferreira, do Lucas Ferreira, né, não do Ferreirinha, que muitos confundem agora o nome igual, mas de ter mais oportunidades, como o Renan trouxe na opinião dele, devia ter sido no Campeonato Paulista, mas agora, com esse calendário cheio, né, com 3 competições, principalmente ali algumas partidas do Brasileirão, de pontos corridos até no começo da Copa do Brasil, acho que pode ter algumas chances interessantes e a gente vai ver como que vai ser o desempenho aí desses garotos da base. Muitos anos atrás, Pedro, alguns anos atrás, não tiveram coragem de colocar o PR para jogar, né? E acabou que a gente gastou dinheiro para cacete com o goleiro, depois do Rogério. Não tivemos a coragem de colocar um da base. Hoje ele está na seleção brasileira, né? Então é isso. Alguém teve a coragem de colocar o menino e ter paciência, ainda mais com o goleiro. Pô, pega um Campeonato Paulista, mete o Yang. Tem o Yang, tem o nome do outro menino, Leandro, acho que não é? Eu confundo. Isso. Bota os meninos para jogar. Faça chuva, faça sol, amigão. Esse Campeonato Paulista é seu. Avisa. Transparência. Ó, o Campeonato Paulista é dele. Faça chuva, faça sol. Ganhando, perdendo é dele. Torcida, tá avisado, hein? Não adianta nem xingar. Ele vai jogar. Porque só assim a gente vai ver se o cara tá preparado ou não. Hoje a gente vê que foi uma falha com o PR. Gastou-se muito dinheiro com vários goleiros. Agora há pouco tempo atrás, agora, né? Que o Rafael se firmou e ainda é contestado por alguns. Não é um goleiro unânime, é contestado, que é normal. Mas foi agora. Pô, passaram quantos goleiros aí nesse período? E gastando. Né? Então, é isso. Você tem que ter coragem. Até uma situação de goleiro, Pri, acho que foi você que comentou que foi num jogo do Morumbi, que foi a maior vaia que você já viu, maior... Quem era o goleiro?
Foi você que Era comentou em o algum dia? Thiago Couto, que jogou Thiago aquele Couto. jogo da Sul-Americana. Lembra um jogo que o São Paulo foi todo de reservas? Acho que foi esse mesmo jogo. E aí ele foi muito vaiado. De fato, ele jogou muito mal, mas acontece, né? E aí ele foi muito vaiado, enfim, o torcedor foi bem. Teve uma postura bastante pesada nas redes sociais com ele e no estádio também. Eu lembro que aquele dia, inclusive esse dia, puta, não vou lembrar os nomes agora, mas o São Paulo tinha um jogo importante e aí um goleiro lesiona e o São Paulo tem que contratar outro goleiro correndo. Você lembra quem foi? Não sei se era o... Eu lembro da situação, mas agora... Nossa, eu não me lembro quem foi. Eu não sei se era o do Fortaleza lá, como é que é o nome? O Felipe Alves, Felipe né? Alves. Acredito Não sei que se foi ele. Acho que, não sei se foi ele que foi contratado ou se foi ele que se lesionou, mas o São Paulo teve que contratar um goleiro correndo, desesperado. Eu não lembro agora quem que lesionou, acho que foi o Jandrei, pode ser. E aí foi um caos, porque o Thiago Couto teve esse teste e foi um bagulho loucura, assim. Ele foi muito mal, cara. Ele foi muito, muito esculachado pelo torcedor, basicamente. Foi exatamente isso. O Jandrei se lesionou e aí tinha uma partida importante contra o América Mineiro. Aí tinha as notícias aqui, ó. Thiago Couto deve enfrentar o América, tudo, mas o São Paulo vai ao mercado para contratar um novo goleiro até sábado. Aí acho que contratou assim rápido, né, o Felipe Alves. Isso aí. Tudo porque a situação do Thiago Couto ficou bem insustentável. Verdade. Tanto que nunca mais jogou, nem sei onde ele tá hoje em dia, né? Hoje ele é goleiro reserva do Sport. Aí. Bom, vai estar no Morumbi sábado, né? Desde o ano passado ele é goleiro reserva do Sport. Ó, o pessoal falou que parece que ele cometeu um pênalti. Eu não lembro o que ele fez. Foi alguma coisa que ele viveu ali que deixou ele muito queimado. Eu lembro, foi muito rápido. Também foi muito rápido o Felipe Alves, né? Ele foi contratado e logo já estava jogando, enfim, já estava com a camisa de São Paulo. Foi bem assim, estranho ver, né? Que nem teve apresentação, acho. Foi tudo muito rápido, mas foi pela necessidade ali, pelo que o São Paulo também, comissão técnica, enxergava no momento.